Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje nós vamos definir o que é prudência, que é o nosso tema da vida cristã na prática. Nós vamos olhar o conceito geral e dentro desse conceito geral nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito da prudência. Em Provérbios capítulo 14, verso 15, diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O que o sábio quer mostrar para nós aqui? Que uma pessoa simples acredita em qualquer coisa, mas aquele que é prudente ouve, está atento ao que a pessoa quer dizer para saber quais são os passos a tomar ou a seguir. Hoje, veremos claramente o termo geral sobre a prudência e ver que nem sempre a simplicidade é qualidade de ser prudente. Nem toda palavra é verdadeira. Por isso, temos que ser prudentes para ouvir e estar atento às consequências das palavras. Então, vamos ver qual o significado do termo prudência. A definição do termo. A palavra prudência vem do latim prudentia. A prudência é a temperança, a moderação, a sensatez ou a cautela. Ou seja, o termo prudência tem vários significados. Uma pessoa temperante, uma pessoa moderada, uma pessoa sensata ou uma pessoa cautelosa. Trata-se da virtude de agir de forma justa e ponderada. Nós vamos olhar também que a forma de comunicar numa linguagem clara e adequada faz parte da prudência, principalmente quando se trata de informar assuntos delicados ou dar más notícias. Por outro lado, a prudência implica o respeito pelos sentimentos e pela vida do próximo. Então, até ao se comunicar, a pessoa prudente, ela vai tomar os devidos cuidados para informar qualquer assunto delicado ou dar alguma má notícia, né? Porque ele tem empatia e tendo empatia, ele vai ter respeito pelos sentimentos e pela vida do próximo. Isso porque a prudência está ali. Ele é temperante, ele é moderado, ele é sensato e ele tem cautela para pensar, falar e agir. Em Provérbios capítulo 15, verso 5 diz: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Então, aquele que está atento quando é corrigido, ele vê que aquilo ali foi bom para ele e isso provoca a ter prudência no futuro. Ele não vai voltar naquele erro, porque ele foi repreendido, corrigido. Mas aquele que não tem sabedoria, o insensato, ele despreza até a instrução do seu pai. Em Provérbios capítulo 27, 11 e 12, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, aqui na definição do termo, você vê que o prudente, ele foge ou ele esconde de qualquer atitude má, para não praticar o mal e nem ser atingido pelo mal. Por quê? Porque a prudência está ali e faz ele agir de conformidade com a vontade de Deus, fugindo de toda a aparência do mal.
ou se escondendo de toda aparência do mal. Nós vamos ver 3 aspectos sobre a prudência. Nós já vimos o termo prudência, que é sensatez, temperança, moderação, cautela. Agora nós vamos ver 3 aspectos ligados à prudência ou 3 aspectos ligados à qualidade da pessoa que é prudente. Primeiro, sinceridade. Em Provérbios capítulo 14, verso 13 a 16, verso 13 e o verso 14 diz: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Então você vê, a pessoa sincera, ela está procurando sempre viver a prática do bem. Por quê? O seu próprio proceder age com sinceridade, com inteireza, com retidão, para agradar a Deus e não agradar a homens. Quando nós procuramos agradar a homens, muitas das vezes nós não somos sinceros. Mas quando nós procuramos agradar a Deus, Ele quer ver em nosso coração a prudência. E a prudência faz com que possamos agir com sinceridade. Provérbios 13:16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, a pessoa prudente procede com conhecimento. Com conhecimento mostra o quê? Mostra a sinceridade. Porque ele não quer mostrar aquilo que ele não é, mas sim apontar para aquilo que ele é ou aquilo que ele faz. Mas a pessoa insensata, sem conhecimento, ela vai para a loucura. Todos os seus atos, todo o seu jeito de agir, de falar, vão mostrar que ele é uma pessoa insensata e imprudente. Segundo, atenção e cuidado. Provérbios 12, de 1 a 3 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Então você vê que aquele que é prudente ama a disciplina e ama o conhecimento. E amando a disciplina e amando o conhecimento, ele tem atenção e cuidado. Por quê? Porque o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Então, se a pessoa que busca a prudência, ele não quer ser condenado. Então, ele tem atenção para fugir de toda aparência do mal e cuidado para falar e também para agir. Por quê? Porque ele quer ser abençoado. A raiz do justo não será removida, mas a raiz da perversidade será arrancada. Por quê? Porque aonde há o mal, Deus não está ali. Mas aonde está um homem que procura o bem e agradar a Deus, sendo prudente, Deus está ali para abençoar. Provérbios 27:12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então você vê a atenção e o cuidado. Ele vê o mal e ele foge da aparência do mal. Mas a pessoa que não é prudente, ela passa adiante e sofre as consequências do mal. E por último, a moderação. Provérbios capítulo 14, do verso 16 a 18. O sábio é cauteloso e desvia do mal, mas o insensato encolariza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucura, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estutícia,
mas os prudentes se coroam de conhecimento. Então, o sábio está mostrando para nós que o prudente é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encolariza-se e dá-se-á por seguro. O que presto se ira faz loucura. Ou seja, aquele que se deixa levar pela ira, ele só vai fazer loucuras. Mas o homem prudente se coroa de conhecimento. Por quê? Porque ele é moderado. Ele busca a moderação em tudo que pensa, em tudo que fala, em tudo que faz, para mostrar que ele é prudente de acordo com a vontade de Deus. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos o que é a prudência, Provérbios capítulo 14, verso 15. Nós vimos a definição do termo prudência, que vem do latim, que significa moderação, cautela, sensatez, e também vimos também 3 aspectos sobre a prudência: sinceridade, atenção e cuidado e moderação. Então, para que possamos concluir na nossa vida com relação à prudência, eu tenho que ser temperante, eu tenho que ser cauteloso, eu tenho que ser moderado, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ter atenção e cuidado, e eu tenho que ser uma pessoa que procura andar de acordo com a palavra de Deus. Isto é prudência, para que eu possa agir no momento certo, falar no momento certo e pensar antes de falar e até mesmo antes de agir, porque isso tudo é prudência. Então, é o que nós aprendemos hoje em relação ao que é prudência. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Aplica esta palavra em nosso coração, para que possamos ser temperantes, para que possamos ser moderados, para que possamos ser cautelosos em tudo mesmo, Pai, para não pecar nem contra o próximo e principalmente contra ti, para viver uma vida, Senhor Deus, de retidão, de pureza, buscando a santificação com prudência, perseverando na sua palavra, buscando sempre agradar ao Senhor, e assim vamos servir ao Senhor e ao próximo. Abençoe cada família, ó Pai, restaurando, Senhor Deus, os casamentos, o relacionamento com os filhos, perdoando, Senhor Deus, os erros, fortalecendo a fé em todos os momentos. Coloque a tua mão de cura sobre todos aqueles que estão passando pela enfermidade, abre as portas ao desempregado, abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.